Eu sou Laís Ribeiro. Eu tinha 25 anos quando achei que estava prestes a entrar numa família de novela. Só que a parte bonita durou pouco, e a parte feia não tinha trilha sonora para avisar. Eu vou começar pelo ponto em que tudo ficou impossível de desver. No dia do jantar, eu cheguei ao restaurante com uma sensação estranha, como se eu estivesse vestindo a minha melhor versão por cima de um medo que eu não queria admitir. Eu tinha passado mais tempo escolhendo a roupa do que eu queria confessar, mas não era vaidade. Era estratégia. Eu tinha aprendido, desde cedo, que quando a gente entra num lugar onde as pessoas já decidiram o que pensam da gente, qualquer detalhe vira munição. E eu não queria dar munição. O Rafael, meu noivo, tinha 31 anos e um jeito muito particular de parecer calmo por fora, enquanto controlava tudo por dentro. Ele me tranquilizou no carro, com aquele tom de voz que fazia qualquer frase soar como uma promessa. Ele disse que era só eu conhecer os pais dele, que eu não precisava me preocupar. Falou como se estivesse me oferecendo água, como se fosse uma gentileza simples. Eu acreditei. Eu estava acostumada a acreditar nele. No caminho, ele comentou que a família era grande, mas tranquila, que era todo mundo unido. Essas palavras hoje me dão até uma ironia amarga, porque eu já vi muita gente usar unido como sinônimo de fechado. E família fechada, quando decide virar as costas, vira uma parede. Quando eu entrei, eu vi que não era um jantar normal. Eram 15 pessoas. 15. E não era uma mesa. Eram 2 mesas coladas, como se tivessem montado uma espécie de palco comprido, e a minha cadeira estava ali, num lugar que não parecia acaso. Eu fiquei entre o Rafael e uma mulher que me analisou como quem avalia uma compra. Ela se apresentou como Celeste Valença, a mãe do Rafael. O pai dele, Augusto Valença, mal levantou os olhos do cardápio para dizer meu nome uma vez, daquele jeito que a pessoa fala só para cumprir protocolo. A irmã dele, Bianca, sorriu para mim com os dentes e não com o rosto. Eu lembro de ter pensado, vai ser assim então. Sorrisos que não aquecem. O Rafael apertou minha mão por baixo da mesa, e eu interpretei aquilo como apoio. Hoje eu entendo como aviso. Era o jeito dele dizer, sem dizer. Fica na linha. Eu tentava acompanhar o ritmo, responder perguntas que eram elogios disfarçados de interrogatório. Celeste perguntou onde eu tinha crescido, como se eu precisasse provar alguma origem. Bianca perguntou onde eu trabalhava, e quando eu disse que atuava na área de saúde, que eu era técnica de enfermagem, ela soltou um "que bonitinho", com uma ênfase que diminuía tudo. Augusto não perguntou nada. Augusto só observava. O tempo inteiro, eu tinha a sensação de estar sendo medida. Não era só o que eu dizia. Era como eu segurava o copo, como eu cortava a comida, quanto eu ria. E eu ria na medida. Porque naquele tipo de mesa, o excesso vira vulgaridade e a falta vira arrogância. Eu estava num labirinto sem mapa. Eles pediram entradas caras, vinhos que eu não sabia pronunciar, pratos que vinham em porções pequenas e discursos grandes. A família inteira falava alto, mas eu não sentia intimidade. Eu sentia competição. Tinha sempre alguém contando uma vitória, corrigindo o outro, demonstrando que sabia mais. E quando eu falava, alguém interrompia com naturalidade. Uma interrupção tão educada que parecia normal. Só que repetida, 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 vira recado. Em algum momento, eu precisei ir ao banheiro. E eu fui sem pressa, porque eu já tinha aprendido que a pressa também é julgada. Só que, no corredor, eu ouvi uma coisa que me fez parar. A Bianca, a poucos passos, comentou com uma prima que o Rafael tinha finalmente se acertado e que agora era só fazer a moça entender o lugar dela. Ela falou isso como quem fala de arrumar um móvel. Eu voltei para a mesa com a boca seca. E eu olhei para o Rafael, procurando uma expressão que me dissesse que ele não fazia parte daquilo. Ele estava sorrindo, conversando, completamente adaptado. Um camaleão dentro do próprio ninho. Quando a conta chegou, eu já estava cansada. Cansada daquele teatro em que eu era a única sem script. O garçom colocou a pasta preta na ponta da mesa. E Celeste puxou para perto dela com um gesto tão natural que eu quase achei que ela ia pagar. Quase. Celeste abriu, olhou a folha como quem lê uma sentença. E ao então, levantou os olhos para mim.
Ela disse, olhando diretamente. Querida, pague você. Nós esperaremos lá fora. Não foi um pedido. Foi uma ordem com perfume. O restaurante ficou em silêncio por um segundo, que pareceu longo demais. E o que me chocou não foi só ela ter dito aquilo. Foi ninguém ter achado estranho. 15 pessoas e nenhuma cara de surpresa. 15 pessoas e um acordo invisível no ar. Eu olhei para o Rafael. E ele fez uma coisa que eu não vou esquecer. Ele não me defendeu, mas também não me atacou. Ele só desviou o olhar, como se aquela cena fosse um detalhe incômodo que precisava passar rápido. Como se eu fosse um obstáculo logístico. Eu tirei a carteira. Eu tinha dinheiro guardado, tinha cartão, tinha orgulho. E naquela hora, o meu orgulho ainda era o tipo de orgulho que tenta vencer a humilhação pagando. Eu pensei, eu pago e vou embora. Eu pago e não volto mais. Eu pago e ele vai sentir vergonha. Só que no instante em que eu abri a carteira, uma coisa caiu no meu colo. Um papel dobrado, bem pequeno, como se alguém tivesse enfiado ali sem eu perceber. Eu congelei, porque eu não guardava papel dobrado na carteira. Eu era organizada até demais. Eu abri o papel com a mão tremendo de raiva, não de medo. Raiva por estarem mexendo em mim sem pedir permissão. Era uma anotação com um número de telefone e 2 palavras. Não pague. Eu levantei os olhos de novo. E vi Augusto, o pai do Rafael, olhando na minha direção pela primeira vez com intenção. Ele não fez gesto nenhum. Não piscou, não sinalizou. Só olhou. E aquilo, vindo dele, foi como um empurrão. Eu fiquei ali, com a pasta da conta e o papel na mão, e eu entendi 2 coisas ao mesmo tempo. Que aquilo não era só um teste, e que eu tinha entrado numa situação que alguém ali dentro queria controlar. Eu ainda assim peguei o cartão. Eu precisava entender até onde eles iriam. Eu passei o cartão. A máquina demorou mais do que deveria. E eu fiquei olhando para o visor como se aquilo fosse um termômetro do meu futuro. Negado. Eu tentei de novo, porque o primeiro negado sempre vem com a esperança de erro de sistema. Eu tentei. Negado de novo. Eu senti o calor subir pelo meu pescoço, e não foi vergonha do dinheiro. Foi vergonha do espetáculo. Era exatamente o que eles queriam. Me ver pequena. Eu abri o aplicativo do banco e vi que havia um bloqueio por tentativa suspeita. Suspeita onde? No restaurante mais caro da cidade, com 15 testemunhas. Suspeita era a mesa, não o pagamento. Eu fui até o balcão, liguei para o banco, passei por aquelas perguntas de segurança e a atendente disse que tinha havido uma tentativa de alteração de limite horas antes. Eu não tinha feito alteração nenhuma. Eu desliguei e olhei para o celular. O papel dobrado queimava na minha mão. Não pague. Eu respirei fundo e disquei o número. A chamada tocou 2 vezes e alguém atendeu sem dizer alô. Só um silêncio curto, como se a pessoa estivesse esperando eu provar que era eu. Eu falei meu nome. E do outro lado, uma voz masculina disse que eu tinha exatamente 3 minutos antes de a Celeste voltar para fazer uma cena maior. Ele disse para eu olhar com atenção para o que estava acontecendo e não para o que eles estavam dizendo. Eu perguntei quem era. Ele disse que isso não importava ainda. Disse só que eu tinha sido escolhida. A palavra escolhida me deu vontade de rir de nervoso. Eu não queria ser escolhida para nada. Eu só queria ir para casa. Eu voltei para a mesa, e a Celeste já estava em pé, com a bolsa no braço, pronta para encerrar o jantar como quem encerra um culto. Ela repetiu que estava esperando lá fora, como se eu fosse funcionária dela. E foi aí que eu fiz a primeira coisa que mudou a direção da minha vida. Eu não paguei. Eu entreguei a pasta para o Rafael e disse, com a voz mais firme do que eu me sentia, que quem tinha convidado e pedido tudo era a família dele, e que eu não ia assumir uma conta de $3.000 como se aquilo fosse normal. $3.000. Eu falei o número por extenso na minha cabeça, como se assim ele ficasse mais pesado ainda. $3.000. Uma quantia que não era só dinheiro, era mensagem. Você vale isso aqui, no máximo. O Rafael me olhou com um sorriso que não era sorriso. Ele disse, daquele jeito dele, que eu estava fazendo cena. Que era só uma brincadeira. Ele chamou de brincadeira uma humilhação coletiva. Celeste mudou de expressão. Ela não gritou.
Ela não perdeu a compostura. Ela fez pior. Ela ficou ofendida com dignidade. Ela disse que eu estava sendo ingrata, que o Rafael tinha me tirado do nada, que eu devia aprender a respeitar a família. Ela disse, família, como se fosse uma lei. E naquele momento, o Augusto falou. A primeira frase inteira que eu ouvi dele naquela noite. Ele disse, com calma, que talvez o Rafael pudesse pagar. Afinal, era ele quem estava noivo. Eu vi o Rafael endurecer por dentro, mesmo mantendo o rosto controlado. E eu vi, num segundo, um jogo de poder que eu não entendia ainda. Augusto não gostava que a Celeste mandasse sozinha. E Celeste não gostava de ninguém interferindo. E o Rafael? O Rafael era a peça que tentava agradar os dois, custasse o que custasse. O Rafael pagou. Pagou sem olhar para mim. Pagou como quem assina um documento contra a vontade. E, quando levantamos, ele segurou meu braço com força suficiente para doer, mas não para deixar marca. A marca era para ficar em mim, não na pele. No carro, ele não gritou. Ele não xingou. Ele fez o que ele sempre fazia quando queria me punir de forma limpa. Ele ficou em silêncio. Um silêncio que fazia a gente querer pedir desculpa só para acabar. Eu não pedi desculpa. Eu estava tremendo, mas não pedi. Ele só disse, perto da minha casa, que eu tinha envergonhado ele, que eu tinha humilhado a mãe dele, e que eu precisava consertar isso. Consertar. Eu reparei como ele sempre usava palavras de manutenção, como se eu fosse uma peça com defeito. Naquela noite, eu não dormi direito. Eu fiquei com o papel do número de telefone na mão, como se aquilo fosse uma senha. E eu não sabia se eu tinha acabado de escapar de um golpe ou se eu tinha acabado de entrar em outro. No dia seguinte, o Rafael apareceu cedo, com café, com flores, com um carinho tão cuidadoso que parecia ensaiado. Ele me abraçou por trás na cozinha, disse que tinha exagerado, que a mãe dele era difícil, mas que me amava. Ele disse que eu era a escolha dele, que a gente ia formar a nossa própria família. Eu queria acreditar. E essa é uma parte que eu conto com vergonha, mas eu conto porque é verdade. Eu queria acreditar mais do que eu queria entender. Eu cresci num lugar onde as coisas eram difíceis, e quando alguém te oferece um plano de futuro, você tende a chamar isso de amor. Eu tinha aprendido a sobreviver com pouco, então quando veio alguém com promessas grandes, eu achei que era recompensa. Eu aceitei o pedido de desculpas como quem aceita um cobertor. E foi aí que ele começou a me isolar de um jeito tão sutil que eu nem percebi no começo. Ele não mandava eu cortar contato com ninguém. Ele só criava problemas com cada pessoa. Um comentário aqui, uma crítica ali. Dizia que minha mãe era negativa, que minha amiga era invejosa, que meus colegas de trabalho me exploravam. Eu fui ficando menor. Eu fui ficando com menos gente ao redor. E eu achei que era maturidade. Achei que era focar no casal. O casamento estava marcado para dali a alguns meses. E foi nessa fase de preparativos que a tal chamada começou a aparecer na minha vida como um ruído insistente. Número restrito. Chamadas em horários estranhos. Quando eu atendia, ninguém falava. Às vezes vinha um som muito baixo, como um ambiente, como se alguém estivesse do outro lado só para me lembrar que eu não estava sozinha. Eu contei para o Rafael. Ele riu e disse que eu estava paranoica. Disse que era telemarketing. Disse que eu precisava relaxar. Só que eu não relaxava, porque aquilo parecia mirar exatamente nos meus momentos mais frágeis. Quando eu saía do plantão exausta, tocava. Quando eu entrava no banho, tocava. Quando eu estava sozinha em casa, tocava. Um dia, eu atendi e ouvi uma respiração contida e um barulho de chaves, como se alguém estivesse andando. Eu disse, quem é? E a ligação caiu. Eu comecei a anotar datas e horários num caderno pequeno que eu guardava na gaveta da cozinha. Eu fazia isso escondido, porque eu já tinha entendido que o Rafael não gostava de nada que eu fizesse sem ele. Eu sei como isso soa. Eu sei que, lendo agora, parece óbvio que eu estava numa relação de controle. Mas dentro, a gente chama de ajuste, a gente chama de fase, a gente chama de estresse. Pouco tempo depois do jantar, eu descobri que estava grávida. Eu não contei de cara. Eu sentei no chão do banheiro com o teste na mão,
e fiquei olhando para aquela confirmação como se fosse uma porta abrindo e fechando ao mesmo tempo. Eu queria um filho, mas eu não queria aquele ambiente. Eu queria construir, mas eu estava começando a entender que eu tinha escolhido um terreno instável. Quando eu contei para o Rafael, ele me pegou no colo, chorou de um jeito que eu nunca tinha visto, e por um momento, eu acreditei que aquilo mudaria tudo. Ele ligou para os pais na mesma hora. Ele estava eufórico, e eu achei que era alegria. Celeste apareceu no mesmo dia, com a velocidade de quem tem direito sobre a notícia. Ela abraçou minha barriga, como se eu nem estivesse ali. Ela disse que finalmente a família teria um herdeiro de verdade. Ela falou herdeiro, e eu senti um frio estranho, como se meu filho fosse um título. A Bianca comentou que eu precisava me cuidar, porque gravidez desgasta a mulher. E disse isso sorrindo, como se fosse preocupação. Eu ouvi como aviso. Não ache que você vai ficar bonita. Não ache que você vai prender ele por isso. O Augusto, de novo, ficou quieto. Mas, quando eu fui até a cozinha pegar água, eu senti que ele entrou atrás e ficou perto demais. Ele falou baixo, como se estivesse passando um recado para ele mesmo. Disse que eu precisava ser esperta. Disse que naquela família ninguém dava ponto sem nó. E disse que, quando a conta chega, sempre jogam para alguém. Eu olhei para ele e perguntei do que ele estava falando. Ele respondeu que era só um conselho. E saiu. Foi a primeira vez que eu tive certeza de que havia uma guerra ali dentro. E eu estava grávida no meio. Meu filho nasceu meses depois. Eu vou chamar ele de Gabriel aqui, porque é o nome que cabe nessa história sem expor o que eu ainda protejo. O Gabriel nasceu e, por um tempo, eu achei que o mundo tinha ficado mais nítido. Aquele bebê me deu uma lucidez que eu não tinha. Eu comecei a prestar atenção em coisas que eu antes ignorava por cansaço emocional. O jeito como o Rafael falava comigo na frente dos outros, sempre com uma piada que me diminuía. O jeito como a Celeste queria decidir o leite, a roupa, o horário, o médico. O jeito como a Bianca aparecia sem avisar e revirava a casa com o olhar. E, ao mesmo tempo, eu via o Rafael fazendo um teatro de pai perfeito na frente de todo mundo. Ele segurava o Gabriel no colo com delicadeza quando havia plateia. Ele postava foto mental na cabeça da família. O homem dedicado. Mas quando a gente ficava sozinho, ele dizia que eu estava exagerando quando eu pedia ajuda. E ele dizia isso com um cansaço calculado, como se eu fosse uma cobrança injusta. Eu voltei a trabalhar quando o Curo Gabriel ainda era pequeno. Eu precisava do dinheiro, e eu precisava de um lugar onde eu fosse alguém, além de a mãe do herdeiro. Eu respirava no hospital. Lá, eu era competente. Eu resolvia problemas. Eu era necessária. E foi nessa volta que a segunda onda da história começou. O dinheiro. O Rafael passou a falar de investimentos, de proteção, de organizar a vida. Ele pediu para eu colocar parte do meu salário numa conta conjunta. Disse que era para facilitar. Disse que ele estava pensando no futuro do Gabriel. Eu fiz. Porque eu ainda queria acreditar que ele pensava no futuro. E porque a vida com bebê te deixa cansada demais para desconfiar de tudo. Só que um dia, eu fui ao banco e descobri que tinha um empréstimo no meu nome. Eu não estou falando de uma taxa pequena, de uma dívida simples. Era um valor que eu nunca pediria. Era um valor que eu nem saberia onde gastar. Eu sentei na cadeira do gerente com o Gabriel no carrinho, e o gerente explicou que a assinatura estava ali, que os documentos estavam em ordem. Eu olhei e vi minha assinatura. Só que era uma versão ligeiramente errada. Uma letra a mais, uma curva diferente. Alguém tinha treinado a minha mão no papel sem eu estar ali. Eu saí do banco com a cabeça funcionando de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Era como se eu tivesse acordado. Eu cheguei em casa e confrontei o Rafael. Não com grito. Eu perguntei, no tom mais neutro possível, se ele sabia de alguma coisa. Ele riu. Ele disse que eu estava confusa. Disse que eu devia ter assinado e esquecido. Disse que eu era distraída. Disse que eu vivia cansada, que eu não lembrava das coisas. Ele me fez duvidar de mim por alguns minutos, e isso é o mais assustador. Porque eu sou uma pessoa que anota tudo, que confere tudo. Mas, quando alguém convive com você e repete uma mentira com convicção, você começa a procurar falha em si mesmo. Eu fui até a gaveta da cozinha e peguei meu caderno das chamadas. Eu olhei datas, horários. Eu vi que, nos dias em que eu tive plantão duplo,
as chamadas aumentaram. Como se alguém soubesse exatamente quando eu estaria mais vulnerável. Naquela noite, eu deixei o celular no silencioso e fiquei acordada no escuro da sala, só ouvindo a casa. Eu ouvi o Rafael levantar, andar devagar, pegar meu celular no lugar onde eu achava que ele estava e levar para a cozinha. Eu segui, sem fazer barulho, e eu vi ele mexendo no meu aparelho com uma calma de dono. Ele não se assustou quando me viu. Ele só levantou os olhos e perguntou por que eu estava acordada. Eu disse que estava com sede. E peguei água. Ele devolveu o celular e me deu um beijo na testa, como se eu fosse uma criança, e disse que eu precisava dormir para não ficar paranoica. Eu dormi? Não. Eu fiquei com a certeza de que eu tinha um inimigo deitado na minha cama com a cara do meu noivo. A partir dali, eu comecei a fazer o que eu devia ter feito antes. Eu parei de discutir e passei a observar. Eu abri uma conta só minha, num banco diferente. Eu comecei a guardar dinheiro em pequenas quantias, sem alarde. Eu voltei a falar com uma colega antiga do trabalho que eu confiava. Uma mulher mais velha, que já tinha visto muita coisa. Eu não contei tudo de uma vez. Eu só comecei a deixar pistas, como quem constrói uma saída. E as chamadas continuavam. Até que, numa tarde, eu atendi e ouvi uma coisa que me fez perder o equilíbrio por dentro. Eu ouvi a voz de uma criança. Uma voz muito baixa, mas era uma voz. A criança chamou mãe, com um choro preso. Como se alguém tivesse mandado falar rápido e ficar quieto depois. Eu fiquei parada, com o telefone no ouvido, sem conseguir respirar direito, mas sem dramatizar, porque eu estava com o Gabriel no colo. Eu olhei para o meu filho e vi ele me encarando como se soubesse que algo tinha mudado. A ligação caiu. Eu sentei no sofá e me obriguei a fazer uma coisa que eu aprendi em hospital. Quando a emoção vem como um soco, você precisa manter a mão firme. Eu não podia surtar. Eu precisava ligar pontos. A voz não era do Gabriel. O Gabriel estava ali. Então, por que alguém usaria uma voz de criança para me chamar de mãe? Qual era o jogo? Me desestabilizar? Me convencer de que eu estava ficando louca? Me empurrar para uma crise para eu parecer instável? E aí veio uma lembrança do jantar, como um flash maldoso. O papel na minha carteira. Não pague. O aviso. A sensação de que alguém lá dentro tinha me escolhido. Eu decidi ligar para o número de novo. Dessa vez, quem atendeu foi uma mulher. Uma voz firme, sem doçura. Ela disse que eu não devia ligar daquele jeito. Disse que eu estava sendo observada. Disse que, se eu quisesse proteger meu filho, eu precisava parar de reagir e começar a registrar. Registrar. A mesma palavra que eu tinha ouvido do gerente no banco. A mesma palavra que minha cabeça repetia. Eu perguntei quem ela era. Ela disse que tinha sido a última antes de mim. Eu senti uma onda de náusea, não do corpo, mas da consciência. A última antes de mim. Como se houvesse uma fila. Ela disse que o Rafael e a família dele tinham um padrão. Que eles escolhiam mulheres com uma mistura específica de força e carência. Mulheres que trabalham, que seguram a vida com as próprias mãos, mas que ainda têm um buraco emocional que aceita promessas. Ela disse que eles se alimentavam disso. E então ela falou a frase que virou uma lâmina dentro da minha cabeça. Eles não querem o seu amor, Laís. Eles querem o seu nome. Meu nome, meu documento, minha assinatura, meu histórico limpo, meu crédito. Eu desliguei e fiquei olhando para o Gabriel dormindo no meu colo. Eu senti vergonha por ter colocado meu filho naquela casa. E ao mesmo tempo, eu senti uma raiva que finalmente não me diminuía. Era uma raiva útil. Eu comecei a agir com método. Eu comprei um segundo celular com meu dinheiro guardado, deixei escondido no fundo de uma lata antiga na lavanderia. Eu ativei gravação de chamadas. Eu passei a tirar fotos de documentos, extratos, contratos. Eu marquei consultas e pedi cópias de tudo. Eu fui montando um dossiê com calma, sem deixar rastro. Eu não confrontei o Rafael. Eu sorri. Eu fiz comida. Eu aceitei beijos. Eu virei uma versão de mim mesma que ele subestimava, porque homem controlador sempre subestima a mulher quando acha que ela está domesticada. E aí veio o ponto médio da minha história, o choque que mudou tudo de direção. A falsa morte do meu filho. Eu ainda escrevo isso, e parece que eu estou falando de outra pessoa.
parece absurdo. Mas é por isso que funciona, porque ninguém acredita que alguém faria isso. E quando ninguém acredita, o criminoso se move com tranquilidade. Foi numa viagem curta, uma dessas viagens familiares que a Celeste organizava como se estivesse dirigindo uma empresa. Ela queria levar todo mundo para uma casa fora da cidade, um lugar com lago e estrada de terra. Eu não queria ir. Eu disse que o Gabriel estava pequeno, que eu tinha plantão, que eu estava cansada. Rafael disse que eu estava criando distância da família dele. Disse que eu estava sendo ingrata de novo. Celeste apareceu em casa e disse que eu precisava aprender a fazer parte. E ela falou isso na frente do meu filho, como se estivesse ensinando hierarquia desde cedo. Eu cedi. Eu fui. Eu fui porque naquela fase eu ainda achava que ceder evitava briga. Eu não entendia que ceder só educa o abusador. Chegamos na casa no fim da tarde. Tinha gente demais, comida demais, risadas demais. Tudo parecia uma encenação de felicidade. Eu lembro de um detalhe específico. O Gabriel estava com um macacão que eu gostava, um tecido macio que eu tinha comprado com o primeiro dinheiro guardado só para ele. Eu lembro porque, depois, esse macacão virou fantasma. Na noite, eu coloquei o Gabriel para dormir num quarto e deixei a porta encostada. Eu voltei para a sala para não parecer antissocial. Eu sentei com eles, ouvi conversas vazias, risadas, comentários. Eu observava. Em algum momento, eu fui ao banheiro e, quando voltei, vi a Bianca indo em direção ao corredor dos quartos. Eu perguntei onde ela ia. Ela disse que ia pegar uma coisa. Eu fui atrás, sem que ela percebesse. E eu vi ela entrando no quarto do Gabriel. Eu não vou dizer que eu senti um pressentimento. Eu não gosto dessas palavras porque elas romantizam a intuição como se fosse magia. O que eu tive foi memória do padrão. Eu tinha visto eles mexendo na minha vida sem pedir. Eu tinha visto eles alterando o limite de conta, falsificando a assinatura. Então, quando eu vi a Bianca entrando no quarto do meu filho como se fosse dela, eu não senti misticismo. Eu senti lógica. Eu apressei o passo. Quando eu cheguei, o quarto estava vazio. O berço estava vazio. O cobertor dobrado do jeito errado. O macacão não estava lá. Eu lembro de uma coisa muito concreta que eu fiz. Eu peguei o cobertor e cheirei, como se o cheiro pudesse provar que ele tinha estado ali segundos antes. E tinha. Eu saí do quarto e vi a Bianca no corredor, com a expressão mais serena do mundo. Ela disse com a voz tranquila que o Gabriel estava com a avó na sala porque ele tinha acordado. Eu corri para a sala. A sala estava cheia. Música, conversa, copos. A Celeste estava sentada com as mãos vazias. Eu perguntei do Gabriel. Eu perguntei alto. E o Rafael me olhou como se eu estivesse estragando a festa. Ele disse que eu tinha colocado o Gabriel para dormir, que ele estava lá. Ele disse isso com a convicção de quem estava plantando uma versão. Eu voltei para o quarto, abri portas, acendi luzes, procurei embaixo da cama, procurei no banheiro, procurei no corredor. Eu gritava o nome do meu filho, mas eu gritava com o corpo e com o ar, não com clichê. Minha garganta fazia um som que eu nunca tinha ouvido sair de mim. E então, como numa coreografia, alguém gritou lá fora que tinha um barulho no lago. Eles correram. Eu corri. Tinha uma pequena sandália na beira d'água. Uma sandália do Gabriel. Limpa demais. Colocada demais. E naquele instante, eu entendi a perversidade completa. Eles tinham construído uma cena. Uma cena que dava a eles o direito de me ver desmoronar. Eu entrei na água sem pensar. Eu entrei com roupa, com tudo. Eu fui até onde dava pé e além. Eu gritava. Eu procurava. Augusto segurou meu braço e disse que eu ia me afogar. Ele disse isso como se estivesse me salvando. Como se fosse um herói. O Rafael chorava. Chorava alto. Mas eu não conseguia sentir verdade. Era um choro com timing perfeito, com pausas. Um choro que procurava testemunha. Celeste se ajoelhou e dizia meu nome como se fosse uma santa. E a Bianca me abraçou por trás, me segurando mais do que me apoiando. Eu passei a noite inteira sendo contida. Contida como se eu fosse perigosa. Eu passei a noite inteira tentando convencer a polícia local de que aquilo não fazia sentido. Que meu filho não andava sozinho até o lago, que alguém tinha levado ele. Eles ouviram, anotaram, fizeram perguntas.
mas o tom era o mesmo, como se eu estivesse em choque e inventando. E então veio a parte mais cruel. O dia seguinte, a família do Rafael começou a falar, com muito cuidado, que eu estava diferente desde a gravidez, que eu estava ansiosa, que eu era controladora, que eu tinha episódios. Eles estavam construindo um retrato meu, e eu via isso acontecendo como se eu estivesse do lado de fora do meu corpo. Quando eu disse que aquilo era armação, o Rafael me olhou como se eu tivesse atravessado uma linha imperdoável. Ele disse que eu estava acusando a família dele de uma coisa horrível e que eu devia ter vergonha. Vergonha. De novo. Nos dias seguintes, eles fizeram um velório simbólico sem corpo. Eu não queria. Eu não aceitava. Mas eles disseram que era para eu ter um encerramento. Encerramento. Uma palavra bonita para fechar uma mentira. Eu fiquei sentada num banco duro, ouvindo gente dizer que Deus sabia o que fazia, enquanto eu só pensava que, se Deus sabia, alguém ali também sabia. E as chamadas começaram a enlouquecer. Número restrito. Muitas. Como se alguém estivesse se divertindo. Até que, numa madrugada, eu atendi e ouvi de novo a voz de criança. Dessa vez, a criança disse meu nome. Laís. Eu levantei tão rápido da cama que eu bati o joelho na quina. E eu tive que morder a mão para não fazer barulho, porque o Rafael estava do lado. A ligação caiu. Eu fui ao banheiro e fiquei sentada no chão frio, contando o ar para não desabar. Não por melodrama, por sobrevivência. Eu pensei, se eu enlouquecer, eu perco meu filho de vez. Mesmo que ele esteja vivo, mesmo que eu tenha certeza. Eu voltei e deitei. E fiquei olhando o Rafael dormir como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não estivesse pegando fogo. Foi ali que eu fiz minha autorrevelação, a mais dolorosa. Eu tinha vivido uma mentira que eu mesma ajudei a construir. Eu tinha confundido controle com cuidado. Eu tinha confundido promessas com caráter. E eu tinha aceitado micro-humilhações como se fossem preço de estabilidade. Eu não ia mais pagar esse preço. Eu comecei a agir como alguém que investiga um crime. Eu fui ao hospital onde eu trabalhava e pedi ajuda a um segurança antigo, um homem discreto que já tinha visto casos de violência doméstica. Eu não contei tudo de uma vez. Eu só pedi orientação. Eu perguntei como registrar ameaça sem chamar atenção. Eu fui a um advogado indicado por uma colega, um homem que não me olhou com pena, me olhou com foco. Ele disse que, sem prova, eu seria tratada como mãe em luto, em estado de choque. Ele disse que eu precisava de evidência material, não só convicção. E aí veio a regra dos 3 na minha vida. Eu tentei resolver 2 vezes e falhei antes de acertar na terceira. Primeira tentativa. Eu instalei um aplicativo de gravação no meu celular principal. O Rafael encontrou. Não porque ele era adivinho, porque ele mexia no meu celular. Ele veio com um discurso pronto sobre confiança e traição. Ele chorou. Ele disse que eu estava acusando ele. E no fim, eu pedi desculpa por querer me proteger. Essa foi a minha primeira derrota. Segunda tentativa. Eu escondi um gravador pequeno dentro da bolsa e fui até a casa da Celeste, fingindo que eu queria conversar. Eu sentei, ouvi ela falar com doçura venenosa que eu precisava aceitar a morte do meu filho e seguir. Ela disse que eu era jovem, que eu poderia ter outro. Outro. Como se meu filho fosse um objeto substituível. Eu perguntei, com calma, por que ela tinha tanta pressa do meu luto acabar. Ela sorriu e disse que era amor. Eu gravei. Só que quando eu cheguei em casa, o arquivo estava corrompido. Eu não sei se foi falha do aparelho ou se alguém mexeu. Mas eu perdi aquela prova. Essa foi a minha segunda derrota. Eu quase desisti. E esse foi o meu momento. Tudo está perdido. Porque, além de ter perdido o Gabriel, eu estava perdendo a realidade. Eu via a mentira, mas eu não conseguia provar. E eu estava cercada de gente que repetia a mentira como se fosse hino. Eu me olhei no espelho do banheiro e vi uma mulher que tinha olheiras que não eram de sono. Eram de vigilância. Eu não lembrava a última vez que eu tinha comido sem sentir gosto. Eu estava funcionando no automático, mas por dentro eu tinha um buraco. E foi aí que a tal mulher da ligação, a última antes de mim, me ligou de novo. Dessa vez, sem número restrito. Um número comum,
Ela disse que eu precisava parar de tentar vencer no território deles. Disse que, naquela família, tudo era feito para eu parecer desequilibrada. Disse que a minha maior arma era ficar fria. Ela me falou de um lugar, uma clínica pequena, onde a Celeste tinha uma amiga influente. Ela disse que era ali que eles escondiam coisas. E disse que eu precisava pensar como eles. Não buscar confronto, buscar acesso. Eu pensei no Augusto, no aviso dele. Eu pensei no papel na minha carteira. Eu pensei que alguém ali dentro tinha rachadura. E então, eu fiz a terceira tentativa, a que funcionou. Eu procurei o Augusto. Não com acusação. Eu procurei com algo que ele entendia. Poder. Eu pedi para encontrar ele num lugar neutro, de manhã, num café simples. Eu levei documentos. Eu levei extratos. Eu levei o contrato do empréstimo falsificado. Eu mostrei que eu tinha material suficiente para sujar o nome da família dele num processo. Eu não falei alto. Eu falei baixo, como quem propõe um acordo. Eu disse que eu sabia que ele não controlava a Celeste. Eu disse que eu sabia que o Rafael fazia o que ela mandava. E eu disse que eu não tinha mais nada a perder. O Augusto ficou em silêncio um tempo longo. Depois, ele disse que eu não fazia ideia do que estava mexendo. Eu respondi que fazia sim. Eu só não tinha confirmação. Ele finalmente falou uma verdade pela metade. Disse que o Gabriel não tinha morrido. Disse como quem confessa uma derrota pessoal, não como quem salva uma vida. Ele disse que a Celeste tinha planejado tudo, que o Rafael tinha aceitado, que a Bianca tinha executado, e que ele tinha permitido porque estava preso numa dívida que não era só financeira, era moral. Era uma dívida com a própria imagem. Ele disse que, se eu abrisse aquilo, ele cairia junto. Eu perguntei onde meu filho estava. Ele disse que eu precisava provar que eu era capaz de sair dali sem destruir tudo de uma vez. Eu quase avancei nele. Quase. Mas eu segurei. Eu entendi que o Augusto gostava de controlar até a entrega da verdade. Ele disse que a Celeste queria duas coisas: meu dinheiro e o meu silêncio. E que o Gabriel era a âncora perfeita. Porque uma mãe em luto faz qualquer coisa para diminuir a dor, inclusive assinar qualquer papel para seguir em frente. Ele disse que tinha seguro envolvido, sim, mas tinha mais. Havia um fundo da família, um dinheiro antigo que só seria liberado com uma tragédia que justificasse movimentações e heranças internas. Ele disse que a Celeste queria reposicionar o patrimônio e usar meu nome como ponte. Porque eu era a noiva oficial, a mãe do herdeiro, a assinatura limpa. E o Gabriel, vivo, era a moeda de troca. Era o modo de me manter obediente. Era o modo de me fazer calar. Eu ouvi aquilo e não chorei. Eu não dei a ele o prazer da minha quebra. Eu só disse que eu queria meu filho. Ele disse que me daria uma chance. Que eu precisava ir à clínica indicada, fingir que eu estava buscando ajuda psiquiátrica, porque lá havia registros e, talvez, rastros. Disse que o Gabriel tinha passado por lá para exames, porque uma criança escondida precisa de atendimento às vezes. Disse que eu precisava encontrar o nome do médico, o horário, a assinatura, qualquer coisa. Eu saí daquele café com a sensação de que eu estava andando por fora do meu corpo. Eu ainda era eu, mas eu era uma eu que tinha visto o inferno de perto e decidido atravessar sem fazer barulho. Eu marquei consulta na clínica. Eu fui com uma pasta de exames meus, inventei sintomas de insônia e ansiedade, que não eram invenção completa. Eu sentei na sala de espera com uma calma ensaiada. A recepcionista me olhou com aquele olhar de julgamento limpo. A mulher que enlouqueceu depois de perder o filho. Eu aceitei esse papel como disfarce. Eu deixei que me subestimassem. Durante a consulta, eu falei o mínimo. Eu deixei o médico falar. Ele sugeriu medicamentos, terapia, aceitação e, enquanto ele falava, eu olhava para os carimbos na mesa, para as pastas no armário, para a lista de pacientes parcialmente visível numa prancheta. Eu pedi para ir ao banheiro. No corredor, eu vi uma porta entreaberta com arquivos. Eu não sou uma pessoa que invade. Eu nunca fui. Mas naquele dia, eu entendi que a ética sem contexto vira grilhão. E eu já tinha sido presa demais. Eu entrei rápido e procurei por datas próximas ao acidente do lago. Eu achei uma ficha com um nome diferente, mas com uma observação. Criança, trazida por responsável feminina.
E o sobrenome era um sobrenome que eu reconheci da família do Rafael. Um sobrenome de um tio distante que estava no jantar. Eu senti o corpo inteiro ficar quente, como se o sangue tivesse acelerado. Eu tirei foto. Eu tirei foto de tudo o que eu consegui. Carimbo, assinatura, data. Quando eu saí da clínica, eu recebi uma chamada. Número restrito. Eu atendi. Do outro lado, silêncio. E então eu ouvi, bem baixo, uma música de caixinha, uma melodia simples, repetitiva. Era a mesma melodia do brinquedo do Gabriel. Um brinquedo que eu tinha deixado na casa da Celeste meses antes. Um brinquedo que eu achei que tivesse se perdido. Aquilo não era coincidência. Era provocação. Era a Celeste me dizendo: eu sei onde ele está. Eu sei que você sabe. E eu ainda mando. Eu cheguei em casa e o Rafael estava me esperando. Ele perguntou onde eu tinha ido. Eu disse que tinha ido a uma consulta, porque eu não estava dormindo. Eu deixei a verdade servindo ao disfarce. Ele suavizou a expressão, mas os olhos dele ficaram atentos. Como se ele estivesse avaliando se eu estava quebrando ou acordando. Naquela noite, ele tentou me abraçar. Eu deixei. Eu fiquei imóvel. Eu pensei: ele vai dormir achando que me venceu. E eu vou trabalhar enquanto ele dorme. Eu organizei tudo numa pasta física, escondida na casa da minha colega mais velha, aquela que eu confiava. Eu entreguei cópias ao advogado. Eu registrei boletim de ocorrência complementar com informações objetivas, sem acusar diretamente, só pedindo investigação de clínica e datas. E então, eu tomei a decisão mais difícil. Eu aceitei que a única forma de tirar meu filho dali era entrando no jogo deles sem avisar. Eu pedi ao Rafael para ir à casa da Celeste. Eu disse que eu queria pegar algumas coisas do Gabriel para sentir ele perto. Eu disse isso com voz trêmula, porque eu sabia que eles gostavam da minha fragilidade. Fragilidade, naquele momento, era ferramenta. A Celeste me recebeu com uma doçura ensaiada. Ela me abraçou e disse que eu estava evoluindo. Ela me chamou de minha filha, e eu senti nojo e usei o nojo como motor. Ela disse que eu podia pegar o que eu quisesse do quarto do Gabriel, que ela tinha montado como memorial. Um memorial sem corpo. Um teatro de luto. Eu entrei no quarto e vi tudo arrumado demais. Brinquedos alinhados, roupa dobrada, uma ordem que não combina com criança real. Eu fui mexendo com cuidado, como quem procura um objeto, e na verdade procura pista. E eu achei. No fundo de uma gaveta, eu encontrei uma chave pequena, de armário. E junto, um bilhete com um endereço e um horário, escrito com a letra da Bianca. Eu não peguei o bilhete. Eu fotografei. Eu coloquei de volta. Eu peguei apenas a chave. A chave era o tipo de objeto que, na mão, pesa mais do que metal. Ela pesa decisão. Eu saí do quarto e a Celeste perguntou se eu tinha encontrado algo que confortasse meu coração. Eu disse que sim. Eu disse que eu tinha encontrado força. Ela sorriu, sem entender. Na saída, eu vi o Augusto na sala. Ele me olhou com aquela neutralidade que agora eu reconhecia como medo. Eu passei por ele e sussurrei que eu não ia destruir a família dele. Eu só ia recuperar o que era meu. Eu não sei se ele acreditou. Eu nem precisava que ele acreditasse. Eu precisava que ele tivesse pavor do que eu poderia fazer. O endereço do bilhete dava num prédio discreto, numa rua de movimento comum. Eu fui até lá num dia de semana, num horário em que o Rafael achava que eu estaria no trabalho. Eu troquei plantão, eu inventei desculpa, eu fiz o que fosse necessário. Eu levei a chave, eu levei o segundo celular. Eu levei uma bolsa com fraldas, água, coisas básicas, porque eu não sabia o que eu encontraria. No térreo, havia um armário de correspondências e um conjunto de depósitos pequenos, daqueles que se alugam para guardar coisas. Eu vi uma câmera no teto. Eu coloquei boné, baixei o rosto, respirei fundo. A chave abriu um dos depósitos. Lá dentro não tinha móveis, não tinha caixas. Tinha um colchonete pequeno, brinquedos espalhados e uma mochila infantil, como se alguém tivesse montado um cantinho improvisado, rápido demais para parecer casa, organizado demais para parecer abrigo. E, no canto, eu ouvi um som. Respiração de criança, um soluço preso. Eu não corri. Eu fui devagar.
como se eu estivesse me aproximando de um animal assustado. Eu agachei, e eu vi meu filho. O Gabriel estava ali, mais magro, com o cabelo diferente, mas era ele. Era o meu filho. O jeito como ele segurava o próprio dedo quando estava com medo. O jeito como os olhos procuravam o meu rosto. Aquilo ninguém ensina. Aquilo é vínculo. Ele me olhou e demorou um segundo para reconhecer. E esse segundo me rasgou mais do que tudo. Porque eu entendi o tamanho do que tinham feito. Tinham roubado o tempo dele também. Eu encostei minha mão no chão, na altura dele, sem invadir. E eu disse o nome dele baixinho. Eu disse como eu dizia quando ele era bebê e acordava de madrugada. Ele deu um passo, depois outro, e me abraçou com uma força que não cabia num corpo tão pequeno. Eu não chorei alto. Eu chorei por dentro. Eu senti as lágrimas quentes caindo sem espetáculo. Eu só disse que estava ali e que ia levar ele comigo. E então, eu ouvi passos do lado de fora. Eu peguei o Gabriel no colo, peguei a mochila, fechei o depósito e saí pelo corredor com a calma mais desesperada que eu já tive. Eu não podia correr. Correr chama a atenção. Eu precisava parecer alguém que pertence ao lugar. No saguão, eu vi a Bianca entrando pela porta de vidro, falando ao telefone. Ela me viu. Ela parou por um milésimo de segundo. E eu vi o rosto dela mudar. Eu vi a máscara cair só o suficiente para eu ver a raiva real. Ela desligou a chamada e veio na minha direção com passos firmes, sem grito, sem escândalo. Ela era forte. Ela era treinada em controle. Ela não precisava berrar. Ela disse com voz baixa que eu estava cometendo um crime, que eu estava sequestrando uma criança. Eu quase ri. Quase. Porque era exatamente isso, inverter a culpa. Eu disse no mesmo tom que eu tinha provas. Eu disse que eu tinha registros da clínica. Eu disse que eu tinha o bilhete com a letra dela. Eu disse que, se ela encostasse em mim, eu apertaria um botão no celular e ligaria para a polícia e para o advogado ao mesmo tempo. Ela olhou para o Gabriel e disse que eu estava traumatizando ele, como se ela estivesse preocupada. O Gabriel apertou meu pescoço com força e eu senti o corpo dele tremendo. Aquilo me deu uma frieza que eu nunca tinha sentido. Eu não discuti. Eu saí. Do lado de fora, eu entrei num carro que eu tinha chamado com antecedência. Um motorista que eu paguei em dinheiro, sem cadastro no meu nome. Eu tinha pensado nisso antes. Eu tinha aprendido com eles. Rastros são armadilhas. Eu levei o Gabriel para a casa da minha colega. Eu não fui para a minha casa. Eu não fui para a casa da minha mãe. Eu fui para um lugar que eles não conheciam. E eu fiquei lá com meu filho no colo, segurando ele como se eu pudesse costurar o tempo perdido com um abraço. A Celeste me ligou dezenas de vezes. O Rafael também. Chamadas e mais chamadas. A chamada virou perseguição. Eu não atendi. Eu deixei que o advogado atendesse por mim. Eu deixei que a polícia fosse acionada com as provas. Eu deixei que o sistema, lento e falho, começasse a se mover. Eles tentaram me pintar como desequilibrada. Eles tentaram dizer que eu tinha surtado, que eu tinha inventado. Só que dessa vez, eu tinha papel, data, carimbo, registro. Eu tinha o que eles respeitam, documento. O Rafael apareceu na porta da minha colega, acompanhado de Augusto, como se fossem dois homens preocupados com a saúde mental de uma mãe. Eu olhei pela fresta da janela e vi o teatro pronto. Eu senti vontade de abrir e gritar tudo, mas eu não fiz. Eu não dei palco. Eu mandei uma mensagem curta pelo segundo celular para o advogado, e a polícia chegou pouco depois. O Rafael, quando viu a viatura, tentou manter a postura. Ele falou com educação, com indignação medida. Ele era o tipo de homem que sabe usar a própria imagem como escudo. A Celeste chegou depois, com os olhos secos, dizendo que eu estava roubando o neto dela. Ela disse neto, como se fosse posse. Ela tentou chorar, mas o choro não vinha. Então, ela fez outra coisa. Ela ficou doente. Ela segurou o peito, falou de pressão, falou de desmaio, uma encenação que sempre funcionou com a família. Só que, na frente dos policiais, ela não tinha plateia treinada. Ela tinha protocolo. E naquele momento, eu percebi uma coisa muito amarga e muito libertadora. Eles eram fortes dentro do mundo deles. Fora,
Eles eram só pessoas tentando controlar a narrativa. Eu não vou dizer que tudo se resolveu rápido. Não resolveu. Teve audiência, teve papelada, teve noite sem dormir. Teve medo. Teve meu filho acordando assustado e eu tendo que ser calma enquanto eu também queria gritar. Eu tive que reaprender a ser mãe de um filho que tinha passado por algo que eu ainda não consigo colocar em palavras. O Rafael tentou me convencer, em mensagens, de que ele tinha sido manipulado pela mãe. Tentou uma forma de redenção barata, como se bastasse jogar a culpa na Celeste e sair limpo. Eu não comprei. Eu lembrava do silêncio dele no restaurante. Eu lembrava do braço dele me apertando no carro. Eu lembrava do empréstimo no meu nome. Ele não era vítima, ele era parte. O Augusto tentou negociar. Disse que podia ajudar financeiramente se eu recuasse. Eu disse que eu não queria dinheiro. Eu queria distância. A Bianca, por um tempo, sumiu. E isso me deu mais medo do que se ela estivesse gritando. Porque gente que some está se reorganizando. Eu mudei rotas, mudei hábitos, mudei fechadura. Eu pedi medida protetiva. Eu fui construindo uma vida onde eu não precisava olhar por cima do ombro a cada esquina. E eu fiz a vingança mais silenciosa e mais realista que eu poderia fazer. Eu recuperei o que era meu, sem espetáculo. Eu recuperei meu filho. Eu recuperei meu nome. Eu recuperei a minha assinatura. Eu também recuperei uma coisa que eu nem sabia que tinha perdido. A capacidade de ouvir o telefone tocar sem sentir que era sentença. Porque, por meses, qualquer chamada era ameaça. Qualquer toque era cobrança. Qualquer número era medo. Teve um dia, já mais para frente, em que meu celular tocou e era uma chamada comum, do trabalho, perguntando se eu podia cobrir um turno. E eu percebi que eu tinha voltado a ser uma pessoa normal em coisas pequenas. Eu não tremi. Eu só respondi. E foi ali que eu entendi o tamanho do que eu tinha atravessado. Eu perdi muita coisa. Eu perdi a ilusão de família. Eu perdi o sonho do casamento como abrigo. Eu perdi um pedaço da minha ingenuidade que eu nunca vou recuperar. Mas eu ganhei lucidez. E lucidez, depois de um inferno desses, é o tipo de paz que não faz barulho. Hoje, quando eu lembro daquele jantar, eu não lembro do restaurante. Eu lembro da frase da Celeste. Pague você. E eu lembro do papel na minha carteira dizendo, não pague. Eu lembro que naquele dia, eu achei que o assunto era dinheiro. E não era. Era sobre limites. Era sobre submissão. Era sobre me ensinar que eu devia aceitar humilhação sorrindo. Eu não aceitei. E se eu estou contando isso agora, é porque eu sei que muita gente ouve frases pequenas e engole como se fosse normal. E eu queria que você entendesse uma coisa sem eu precisar fazer discurso. O perigo não começa quando alguém te bate. O perigo começa quando alguém te mede, te corrige, te diminui e te convence de que isso é amor. Eu não espero que todo mundo acredite. Eu só sei o que eu vivi. E eu sei que eu nunca mais vou ser a mulher que abre a carteira para pagar a conta de uma mesa inteira, achando que isso vai comprar respeito. Porque respeito não se compra. E quando tentam te vender, é golpe. E, se alguém aí do outro lado está vivendo algo que parece pequeno demais para ser chamado de abuso, mas grande demais para você dormir em paz, escuta esse incômodo. Ele não é frescura. Ele é aviso. Agora você sabe. O que você faz com isso já não é problema meu. Mas, se a minha história fizer você abrir os olhos a tempo, então ela já valeu. E para você que ouviu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem precisa ouvir isso em silêncio. Porque tem chamada que a gente não atende. E tem chamada que a gente finalmente entende.